Muito obrigado. Para começarmos o nosso programa, meu nome é Alcides Vicente Zacarias, engenheiro agrônomo, diretor do SIDA em Sundeng. Queria começar por apresentar este programa. Este programa, na verdade, é uma metodologia de extensão que está numa fase experimental, que visa transferência de conhecimento, ou partilha de conhecimento, troca de experiência com os diferentes atores do setor agrário, naquilo que é a contribuição para a redução dos efeitos do fenômeno El Niño. A nível do nosso distrito, nós tivemos a Conferência Distrital de Desenvolvimento, tivemos a reunião de segurança alimentar e nutricional, que é o CODESAN. Houveram recomendações do governo do distrito, que essas recomendações também cobriram a parte agrária, e face ao fenômeno El Niño, aos impactos do fenômeno El Niño, estas recomendações são necessárias que sejam postas em prática. Então, esta é uma tentativa metodológica que nós estamos a levar a cabo como instituição, mas também como profissionais, para efetivamente promovermos esta troca de ideias, troca de experiência, maximizarmos os rendimentos dos nossos produtores, dos nossos comerciantes nas diferentes áreas, a área de produção agrícola, a área de produção pecuária, mas também fazer com que de facto se alcance a melhoria naquilo que é aumento da produção, da produtividade, sobretudo nas culturas da segunda época e nas alternativas de criação de animais de pequena espécie, como mecanismos de redução dos impactos do fenômeno El Niño. Então é nessa perspectiva que pretendemos trazer esta como uma contribuição, e como metodologia mesmo, nós acabamos preparando 10 temas, que vão ser estes temas ministrados, debatidos, vão ser objeto de estudo, para que de facto possa levar aquele que é o potencial daqueles que estão no terreno a fazer a produção agrícola, a fazer a produção pecuária, a fazer a comercialização, no sentido de minimizarmos os efeitos do fenômeno El Niño. Então, com este vídeo, eu queria desejar boas-vindas a todos aqueles que tiverem a oportunidade de poder assistir, e pedir a vossa atenção especial, referir também que há vários erros que podem ser cometidos neste processo. Então vai ser específico, porque é uma primeira vez que nós estamos a tentar um projeto desta natureza, e designamos este projeto como um projeto Caminhando em Extensão 1. Então, nesta perspectiva, queria convidar a vossa atenção para podermos nos focar na primeira parte destas aulas que nós vamos ministrar. A primeira parte, de facto, vamos tratar de um tema que é um tema relativamente delicado. É um tema denominado eficiências agrárias. Nós preferimos trazer este tema nesta primeira abordagem, eficiências agrárias, que tem uma contribuição muito importante a este tema. As eficiências agrárias é o conjunto de todo o esforço, todas as operações, todos os mecanismos que nós vamos levar a cabo para melhor rentabilizar a nossa produção, a nossa comercialização, o nosso plano de negócio. Então é por isto mesmo que vamos nos focar neste preparado que está aqui, que é para podermos ter esta interação e termos esta administração. Primeiro, referir que duas perguntas essenciais chegam-nos de forma curiosa, e estas perguntas nos levam à reflexão. A primeira questão é o como reduzir ou evitar perdas no meu projeto de produção. Como reduzir perdas no meu plano de negócio. Como reduzir perdas na minha atividade produtiva. Então, existem várias perdas que nós temos registrado, seja por fenômenos climáticos, seja por questões de gestão, tanto no processo produtivo. Então, queremos falar primeiro das perdas, que é para que efetivamente todo aquele que está no processo produtivo, que está a levar a cabo alguma atividade, algum projeto, tenha este know-how, tenha esta capacidade de descobrir, de diagnosticar as perdas que ocorrem, como é que estas perdas ocorrem no seu processo produtivo, para daí partir a reflexão de quais são os mecanismos, quais são as vias que vamos usar para podermos reduzir essas perdas. Por isso que nós falamos de eficiências agrárias, que é a relação entre todos os esforços que nós fazemos e os resultados que nós pretendemos alcançar nesta fase. Então, as perguntas de reflexão que incidem são as duas. Como reduzir as perdas, tanto no nosso plano de produção, na nossa atividade produtiva,
E qual é a diferença entre a produção e a produtividade? Estes são termos muito comuns. As pessoas falam de produção, falam de produtividade. Algumas vezes ocorre uma confusão, algumas vezes as pessoas acertam, mas é importante tratarmos com uma relativa profundidade sobre a produção e produtividade, porque nos interessa também quando analisamos aquilo que é os mecanismos de redução de perdas no nosso processo produtivo, no nosso plano de negócio. Então vamos começar por falar aqui de perdas. As perdas no processo produtivo podem ser de vários tipos e acontecer de várias formas ou por vários motivos. Então nós achamos melhor classificar as perdas no processo produtivo, que é para facilitarmos o nosso estudo, o nosso diagnóstico dessas perdas, na medida em que estas perdas acontecem. Então temos aqui os tipos de perdas, podem ser classificados de formas diferentes, mas nós trouxemos de forma mais simples possível. Nós temos perdas monetárias. As perdas monetárias referem-se à perda de dinheiro na implementação do nosso plano de negócio, na implementação do nosso projeto produtivo. Então, de diferentes formas, nós podemos perder dinheiro na implementação do nosso projeto. Temos perdas materiais, nós podemos perder materiais na medida em que nós implementamos os nossos projetos. Um dos exemplos de perda de materiais, ou podemos mencionar, são materiais que utilizamos nos campos, são implementos agrícolas quando não são bem conservados, temos equipamentos, temos instrumentos, como o caso de enxadas, entre outros, que podem estar obsoletos no processo produtivo e nós registrarmos isso como perdas, porque afinal de contas houve um investimento para se ter esses materiais. Estas perdas materiais podem acontecer, por exemplo, por abandono, por obsolescência, como se referia a material que não está bem conservado. Nós temos, por exemplo, equipamentos, temos implementos agrícolas, mas não tem um alpendre para podermos conservar. Então, ao longo do tempo, em contato com chuva, outros fatores ambientais, este material pode se degradar. Então, registramos isto como perdas materiais no processo produtivo ou no nosso plano de negócio. Temos oportunidades. Nós podemos perder oportunidades ao longo da implementação do nosso projeto ou quando pretendemos implementá-lo. Então, oportunidades de quê? Podemos perder oportunidades de financiamento, podemos perder oportunidades de acesso ao mercado competitivo, se não, efetivamente, nós tivermos os requisitos para podermos aceder a essas oportunidades. As oportunidades para serem ganhas, às vezes que elas requerem que nós tenhamos o mínimo de preparo, um mínimo de requisito, que é para podermos termos a oportunidade de acedermos à oportunidade, de sermos elegíveis para aquela oportunidade. Então é nessa perspectiva que nos referimos que um dos tipos de perdas que nós podemos encontrar no nosso processo de produção, no nosso plano de produção, é a perda de oportunidades. Então precisamos nos preparar para evitarmos este tipo de perdas. E temos a perda de recursos. As perdas de recursos também acontecem na implementação dos nossos projetos. Nós trouxemos como exemplo aqui a perda de terra por legalidade. Nós sabemos que quando se tem posse de terra é necessário que se trate a devida documentação para se ter o direito, uso e aproveitamento de terra. Então, se nós não temos este direito, em algum momento a nossa terra pode estar em situações de risco. É uma das questões que pode ser tidas em consideração quando falamos de perda de recursos, como é o caso da terra. Há situações relacionadas a conflitos de terra que também acabam induzindo a certas formas de perda de terra. Pode ser parcial ou pode ser de forma total, pode ser momentaneamente ou pode ser definitivamente. Então, estes recursos podem ser perdidos também por essas formas. Temos a perda de mão de obra. Se nós temos uma mão de obra, seja esta local ou seja esta proveniente de outros sítios, seja esta especial ou especializada ou não especializada, mas se nós não conseguimos gerir efetivamente a mão de obra que nós temos, pode ser por questões de conflito, pode ser questões de desaproveitamento, nós podemos incorrer riscos de perda desta mão de obra efetivamente como perda de recursos. E também nós colocamos aqui a perda de capital, que não se difere da perda do dinheiro, mas neste caso colocamos aqui a perda de capital porque estes recursos correlacionam-se quando se trata da implementação de projetos de produção, que é terra, mão de obra e capital.
Então, tendo falado um pouco sobre os tipos de perdas que nós podemos registrar no nosso processo produtivo, no nosso plano de negócio, nós dissemos um pouco para ver de forma elucidativa quais são as formas de perdas, quais são os fatores que podem conduzir ao aparecimento, ao acontecimento destas perdas. Então, refletimos alguns aqui. Esta reflexão que nós trazemos é exatamente para servir de exemplo para aqueles que estão a implementar os seus processos, os seus planos de produção, que estão a desenvolver a sua atividade produtiva, possam, de vez em quando, observar estes fatores, estas formas de perdas que nós trouxemos aqui. Podem lhes ajudar a comparar com aquilo que tem acontecido efetivamente na sua atividade produtiva. Então, nós refletimos aqui sobre desperdícios. Há vezes que nós, por desperdícios, nós geramos perdas. Então, esta é uma forma. Desperdícios, o não aproveitamento efetivo, seja de oportunidades, seja de materiais ou insumos no processo produtivo. Isto pode incorrer em desperdícios, pode ser traduzido desta maneira. Desaproveitamento também tem uma tendência, mas o desaproveitamento, o desleixo ou o desprezo é a falta de valorização ou a não valorização efetiva de um determinado bem ou de um determinado serviço que possa acontecer efetivamente no nosso processo de produção. Temos 3, a descontinuidade. A descontinuidade é uma das formas muito importantes que podemos mencionar quando se trata de formas de perdas, efetivamente. Por quê? Porque muitos começam uma determinada ação e depois param. Não mantêm o foco naquela ação. Não mantendo o foco naquela ação, é o tempo que se perde. São outros recursos que foram antes reunidos que para poder fazer com que a ação pudesse acontecer, que deixam de prestar o seu devido papel, exatamente por causa da descontinuidade. Então, é preciso que tenhamos continuidade, é preciso nas ações, é preciso que tenhamos foco para evitarmos ter perdas desta natureza. Então, nós temos o desacato. Desacato pode ser um hábito, um comportamento que pode nos induzir efetivamente a termos perdas no nosso processo produtivo. O desacato traduz-se como ignorar recomendações. Tens recomendações técnicas, tens recomendações de alguém que tem experiência sobre a atividade que estás a desenvolver. Tem outros tipos de recomendações, mas simplesmente não dás tempo para poder fazer análise daquelas recomendações. Não tentas implementar essas recomendações ou ver se pelo menos essas recomendações são compatíveis com a atividade ou o modo como estás a levar a cabo a atividade. Então, o desacato é praticamente uma das formas efetivamente de como as perdas têm ocorrido. Nós também temos aqui o medo de correr riscos. Num processo produtivo, na implementação de um plano de produção, sempre existem riscos associados a uma atividade. Então é preciso se ter coragem de incorrer a certos riscos, senão não partimos para a ação. Então é nesta perspectiva que nos referimos que o medo de correr riscos também gera perdas, é uma das formas ou um dos fatores que nos conduz à perda no processo produtivo. Temos a hesitação. Há vezes que nós estamos numa condição em que precisamos de tomar uma decisão. No processo produtivo, nós hesitamos e não tomamos a decisão no tempo oportuno. Quando vamos tomar a decisão acaba se tornando inoportuna. Isto pode gerar perdas também no processo produtivo. E nós temos a questão de tomada de riscos sem efetivamente avaliar a relação entre o custo e o benefício deste risco. Vale a pena correr este risco ou não correr este risco? Então, se não fazemos esta avaliação, também é uma das formas pelas quais as perdas no nosso processo produtivo, no nosso plano produtivo, podem acontecer. E temos aqui 7, a procrastinação, que é praticamente o adiamento desfundado de atividade. Isso está relacionado à preguiça, à falta de motivação. Quer dizer, tu tens a obrigatoriedade de realizar uma determinada ação,
pode ser de melhorar as instalações de teus animais, capoeiras, enfim, porque daqui a 1 ou 2 dias a chuva vai cair, uma chuva intensa. Tu sabes que as capoeiras, os currais precisam de ser reforçados, porque tens uma informação climática que passou na rádio, passou na televisão. Tu podes realizar aquela atividade, mas simplesmente tu te desleixas. Tu dizes que não, essa atividade eu posso passar para amanhã, quando podes realizar hoje e é oportuno a realizar aquela atividade. Então, este adiamento não explicado, não fundamentado, acaba gerando perdas também no processo produtivo. Queríamos começar a falar sobre eficiências agrárias, despertando efetivamente a necessidade de reconhecermos perdas no nosso processo produtivo, na nossa atividade produtiva ou comercial, na implementação do nosso plano de negócios ou no nosso plano produtivo, como um dos fundamentos importantes que vai contribuir efetivamente na redução ou no melhoramento da nossa eficiência produtiva, no melhoramento dos nossos resultados no processo produtivo. E é neste foco que queremos falar um pouco sobre o fenômeno El Niño, sobre a redução do impacto do fenômeno El Niño. Pretendemos trazer essa contribuição. Por enquanto, nós paramos por aqui e temos continuidade no próximo vídeo para falarmos sobre as relações, sobre a planificação, o registro e análise de rentabilidade. Tudo isto ainda é uma continuidade sobre como é que as perdas acontecem e que atitudes precisamos de tomar face a situações de perdas no processo produtivo, como podemos nos posicionar melhor. Por isso, não saia dali e veja o próximo vídeo. Obrigado.